Oh, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, nos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Uma noite de vitória, né? Já foi falado bastante palavra de Deus hoje, né? E a bênção é nossa, né? Tem que ser perseverante, né? Nós estamos no caminho de Deus, tem que olhar. Enquanto nós estamos preparando para a obra de Deus, o inimigo está preparando para tirar você do caminho de Deus. É verdade. Usar alguma coisa para você não fazer a vontade de Deus, né? E a gente tem que perceber tudo isso. Quem percebe isso, escapa e vai ser vitorioso, né? É verdade. E quem não consegue perceber, vai sofrer as consequências. Nós estamos vendo essa Bíblia Sagrada tão grande, tão maravilhosa. Começa de Gênesis até Apocalipse. Gênesis significa início, Apocalipse significa o fim. Então começa falando de tantos homens que vieram fazer a obra de Deus e nenhum conseguiu. Foram todos falhos, né? Mas você vê que o amor de Deus é tão grande para tentar salvar nós, que enviou seu Filho amado para comprar nós com o seu sangue. Glória a Deus. Então o amor de Deus é grande. A misericórdia dele é sem fim. É verdade. Muitas das vezes é os homens que não têm força, É não verdade. tem comunicação, nem entrosamento para perdoar as pessoas e nem entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos fazer uma oração para aqueles que não conseguiram chegar até a igreja, para que Deus tenha misericórdia deles, como Ele sempre teve, né? Aleluia, meu Senhor. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, nós precisamos do nosso irmão Pastor Zé Ferreira nas tuas mãos, toma nas tuas mãos, cobre com o teu sangue, onde ele estiver agora, Pai, dá livramento, dá proteção. Nosso irmão missionário Lia está trabalhando, toma nas tuas mãos, faz milagre sobre a vida dela, abençoa e protege o guarda, Pai. Abençoa, Pai Todo-Poderoso, faz milagre, faz maravilha, Deus de poder, Deus de graça. A todos que aqui estão presentes, vizinho da esquerda, vizinho da direita, Pai. Nós oramos pelo nosso Brasil, oramos pelos Estados Unidos, oramos pelo o Estado de Israel, visita aquele país, põe as tuas mãos. Pai amado, usa, Senhor, pessoas do teu lado, do teu poder, da tua graça, para esmacaiar aquilo que não pertence ao Senhor. Levanta o Ciro nos dias atuais para combater, Pai, a seita do mal, para combater aquilo que não serve. O Senhor disse que levantou o Ciro como vara de ferro para destruir aquilo que é de barro. Imagina, Senhor, uma vara de ferro para destruir um barro, não é nada, Senhor. Então que o Senhor vai levantar homens valentes nos dias atuais para tomar de conta daquilo que é do Senhor e honrar a Tua palavra e aqueles que têm buscado a Tua presença, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai de poder, Pai de graça. Pedimos e te agradecemos, Pai, estamos aqui nesse humilde lugar e que o Senhor esteja presente no nosso meio, em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pelas palavras, pela Tua presença nessa noite, pelo louvor de tudo, Pai Todo-Poderoso. Continua nos ajudando, nos abençoando, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Faz milagres, Senhor, e que essa palavra, nós vamos ler, ela fica implantada nos nossos corações, Pai de poder, Pai de graça. Nós te agradecemos por mais uma noite e mais uma oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Grande é o teu poder. Glória a Deus. Vamos ler no livro de Ezequiel 18, do versículo 1 em diante. Né? Aqui está falando responsabilidade pelo o pecado individual, né? Aqui está falando da responsabilidade de cada um, ou dos pecados de cada um. Vamos aprender nessa noite que Deus é inteligente, Deus é poderoso e Ele não atribui nada de outro, mas cada um que tem sua grande responsabilidade naquilo que faz. É verdade. Vamos ler aqui. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vos o que usaria estas palavras sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uva verde
e os dentes dos seus filhos se esgotaram. Vivo eu, diz o Senhor, Deus, que nenhuma mais direi esta parábola em Israel. Eis que toda alma são minha, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho, a mim é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação. Não oprima a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo os nus com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão do injusto e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, né? E andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprirei todos aqueles devedores, mas antes come sobre os montes e contamina a mulher do seu próximo, oprime o pobre e o necessitado, pratica roubo e não torna o penhor, e eles volta aos seus olhos para os ídolos e contamina a abominação, e apresenta com usúria, recebendo de mais, porventura viverá, não viverá todas estas abominações, ele faz, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, vendo ou não cometendo coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retribuir o penhor, e não roubar o seu pão ao faminto, cobrir nu com a roupa, desviar-se do pobre a sua mão, e não receber usura. Juro, cumprirá os meus juízos, de andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. O seu pai, porque praticou exaltação, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo. E eis que ele morrerá pela sua iniquidade. No 19, mas diz, porque não levará o filho a iniquidade do pai, porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá, né? Está falando aqui do filho bom que faz as coisas boas e do filho que não faz, né? É verdade. A alma que pecar, essa morrerá.
filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, e viverá. Deseja eu de que morrereis? A morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, até aqui. Então, é a palavra riquíssima e poderosa e maravilhosa que nós estamos vendo nessa noite, né? Oh, chegou o Zé Ferreira, hora que você agora para você vir. Deus trouxe, né? Graças a Deus, né? Então, nós estamos vendo uma palavra no livro de Ezequiel 18, que fala dos pecados individual, né? Porque tem muita gente, eu já vi gente dizer que vê a maldição do pai, a maldição da mãe, e aqui está falando nada disso, né? Tudo é quebrado através, se você se converter no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então está dizendo o quê? Está dizendo que o filho, o pai comeu uva azeda, ou comeu as uvas azedas e desbotou dentro dos filhos. Ele quer dizer isso, eu não terei mais esse provérbio, eu não louvarei mais mas Deus quis aqui, usando de misericórdia e ensinando que cada um deve cuidar dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Ou seja, que Deus não vai fazer com que o filho seja abençoado através do pai, se o filho não buscar também a presença de Deus. Ou seja, você ora pelo seu filho, sofre pelo seu filho, faz tudo pelo seu filho, mas ele não quer nada. Aí, o que é que vai acontecer? Não vai poder fazer nada. O que tem que fazer é orar, mas só orar não resolve. Se ele não se converter, se ele não procurar buscar o Senhor e vir até a casa de Deus, certamente você não vai poder salvar ele, como também não vai poder reclamar do pai e dizer assim: meu pai não me ajudou, meu pai não fez nada disso. Não. Agora ele tem que correr atrás de Cristo e buscar o Senhor para se salvar e buscar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não ia ficar triste, né? O pai ia ficar triste, ia ficar ambos tristes, porque ia depender. O que o pai depende é de dar um bom conselho, aconselhar o filho e ir no caminho de Deus. Porque o pai que conhece a palavra de Deus, certamente é necessário ele aconselhar o seu filho para a casa de Deus. Como também o filho que conhece a palavra de Deus e o pai não conhece, ele também tem o poder de dizer: meu pai, vamos para a igreja, meu pai, vamos buscar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Então ambos têm contabilidade, têm responsabilidade de educar um ao outro para buscar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós como irmão, nós não vamos ver o irmão caído ali sofrendo e julgar ele como está falando assim, está falando aqui, né? Não adianta julgar homem julgando outro homem. Não adianta. Isso não vai resolver nada, que nós acabamos de ler aqui. Está bem claro aqui, né? Não julgar homens julgando outro homem. Mas não é assim que, duvidando da pessoa, da integridade da pessoa, não. Não é nada disso. Nós temos que realmente, todo mundo trabalhar no processo de buscar a presença de Deus para todos. Todos nós precisamos da presença de Deus. Todos nós, o conjunto inteiro, precisa de Deus. E quando nós estamos buscando isso, nós estamos agradando o nosso Deus, estamos agradando o Senhor. Então não tem jeito de nós se salvar esperando que o outro vai salvar você. Não. Por isso que diz que a salvação é individual, né? E aqui está falando do pecado individual, ao ser individual. Por isso que ele continua. Ele continua dizendo: vivo eu, diz o Senhor, de que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então, se o pai pecar, morrerá. Se o filho também pecar, morrerá. Não tem para onde correr.
porque todas é deles. Aí ele continua, né? Sede, pois, homem justo, praticando justiça, juízo e justiça, né? Está falando. Né? Seja homem justo, praticando justiça e juízo. Seja o pai, seja o filho. Ambos têm que praticar justiça e juízo. Porque a palavra de Deus, nada é mais do que praticar isso. Como nosso irmão, o pastor, estava lendo a palavra que eu li oficial hoje, a respeito de tudo isso. Não tem segredo. Por que o homem faz um monte de arrodeio, quer botar um monte de coisa no meio, sendo que não é nada disso? É uma coisa só, é obedecer a Cristo, obedecer a palavra do Senhor. Não tem mais arrodeio. É reconhecer que Jesus é a graça. E se Ele é a graça, eu tenho que abraçar essa graça que é Jesus e estar do lado da graça que é Jesus. Está fazendo tudo por Ele. Está fazendo tudo para que eu não saia fora desse manto sagrado que é a graça do Senhor. Tem que fazer parte dessa unção, fazer parte dessa força, essa coisa que é um poder protetor, que protege aquele que guarda a palavra de Deus. Existe uma proteção que eu não vejo, você não vê, mas que está em nossa frente, nosso lado, nosso derredor, a nosso redor, guardando nós, porque a nosso derredor está o adversário. E disse que o adversário muitas vezes quer nos estragar, quer nos derrotar, mas não consegue por causa desse manto que nos envolve, o manto espiritual que vem da parte de Deus. Ou seja, estamos escondidos de Jesus. Ele falou assim, que aquele que está escondido em Jesus é aquele que guarda a palavra do Senhor, é aquele que aceita a graça dele. Então, nós viemos aceitar a graça do Senhor, a graça do Deus Pai, que está pelejando, nós estamos vendo aqui uma peleja, o amor tão grande dele para conosco. Aí continua assim, aí começa a pregadura aqui, não cometeu sobre os montes, nem levantou os seus olhos para ídolo, nem comeu sobre os montes, e nem levantou seus olhos para os ídolos, e nem contaminou a mulher do seu próximo, nem se chegou a mulher na sua separação. Está vendo? Então aqui está falando não tocar na mulher do seu próximo e nem se envolver com nada disso, né? Tem que ser puro, porque senão a mulher é pura, mas uma pessoa pode contaminar ela. Se ela for induzida ou ela pode destruir uma coisa ou outra, ou ambos, a mulher pode. Não vê por aí quantos jovens que têm sido seduzidos por mulher e quantas mulheres têm sido seduzidas também por homem, contaminando e tirando do caminho de Deus. Eu cansei de ver o rapaz veio falar para mim, eu estava na igreja fulana de tal, e eu gostei de uma menina lá, e ela disse que só ia namorar se eu fosse crente, eu aceitei Jesus só de brincadeira, fiquei 2 meses lá, depois saí com ela e transei com ela, fiz o que quis com ela, depois deixei ela para lá de novo. Então, por falta de sabedoria e entendimento, né? Que há pessoas caem nessa cilada, caem nesses erros, porque não tem coisa na palavra de Deus, que o Senhor, todo mundo tem que ter um discernimento, tem que saber se aquilo é verdade ou não, porque tem que entender que a vida da pessoa, quantas pessoas que vêm na igreja por influência, não de se salvar e nem buscar o bem de Deus, mas para a influência de arrumar um casamento, de arrumar uma coisa, de arrumar outra, porque muita gente vai para a igreja, mas não é atrás do céu, não é atrás de se salvar, mas a maioria vem atrás de algum benefício terreno que vai facilitar ele, que vai ajudar ele de alguma forma. E dessa forma, não vai agradar a Deus, porque a única coisa que Deus quer, que nem foi falar de agora, nós seja voluntário. Nós viemos buscar o Senhor porque nossa alma tem sede de Deus. Nossa alma tem sede de justiça. Nossa alma tem sede de ser uma pessoa correta. Nossa alma tem sede de ser uma pessoa que não quer mentir, que não quer fazer nada errado, mas só quer fazer as coisas boas. Porque quando nós temos esse sede, nós temos algo de Deus em nós. Porque quem alveja por essas coisas é só o reino de Deus. O reino de Deus deseja que nós sejamos justos. O mundo espiritual deseja que eu seja justo, que você seja justo. Agora, a carnalidade, a carne, não deseja nada disso. A carne deseja só as coisas do mundo, só a idolatria, só a prostituição, só o mal. Por isso que diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Por isso que aqui entra a obra da carne. A obra da carne é o maior perigo do mundo. Entra a soberba, o orgulho, entra tudo. Se a pessoa tem 2 casas, 3 casas, já não quer falar com ninguém porque acha que ele é superior. Não, o irmão não tem uma casa para morar, o irmão não tem um carro para andar. Então não vou misturar com essas pessoas. E para Deus não tem nada disso. Você pode ter casa ou não, você pode ter 20 casas, 3 carros, não. Para Deus não tem nada disso. Porque para se unir com Deus,
Não é com um bem material que você vai se unir, mas para se unir com Deus é um quebrantamento de coração, é um amor voluntário, é você chegar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui o meu coração para o Senhor, venha morar no meu coração, faça morada em mim, entre em mim, né? Vai ter que Zaqueu, né? Zaqueu, você abandonou tudo e abriu o coração e disse que Zaqueu ficou feliz a partir daquele dia. Zaqueu ficou feliz em doar todo o dinheiro que ele tinha, doar para os pobres. Disse: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, eu vou dar hoje. Ele já começou a doar, começou a fazer fila na casa de Zaqueu, para todo mundo receber dinheiro, todo mundo saindo. Zaqueu não estava nem preocupado com dinheiro, porque ele viu que aquele dinheiro que ele ganhou não trouxe benefício para ele, porque ele não tinha sossego, não tinha paz. Muitas vezes nós estamos correndo atrás disso, e quando nós recebemos isso, nós vemos que foi em vão. Você já prestou atenção, quando você quer um bem, que você recebe ele, quando você está com ele na mão, você vê que não é nada daquilo que você pensava? Você pensava que você ter aquilo era bom demais, era maravilhoso demais, mas quando você está com aquilo na mão, você vê que não foi nada, não é nada bom disso. se você compartilhar com os outros, né? Aí se torna uma bênção. Não tem nada bom se você não puder repartir com alguém que tem a mesma fome que você tem, né? A comida, se não for repartida com alguém que está com fome, não vai adiantar nada, né? Como ele está dizendo assim. Ele está dizendo assim: se você, aqui está bem claro, mas também é assim. Se você encontrar um homem com fome e não der o pão para ele comer, não adiantou nada. Se você encontrar um homem nu, que está falando aqui, e não der uma veste para ele se vestir, não está fazendo nada também. Então, se você encontrou uma pessoa nu, dê uma veste para ele vestir. Com fome, dê comida para ele comer. Isso, ele disse que é para nós fazer isso. E nós, às vezes, encontramos pessoas com fome, pedem uma comida, mas é necessário nós dar, né? Vamos dar, não vamos negar, porque se nós negar, amanhã nós vamos ser negados também, né? Verdade. Então ele continua: não dando o seu dinheiro, aí ele fala, não emprestando o seu dinheiro a juro, né? E não dando com usura, porque tem pessoas que dão o dinheiro a outro, se eu quero, vou dar 1.000, mas eu quero 2.000, né? Que é o drogo, né? É usura, isso aí. É usura, isso é usura, é emprestar com os olhos e ganhar em cima o drogo, né? É verdade. Aí já é pecado, mas quando ela com aquela vontade de emprestar, não, eu quero porque eu quero ajudar. Eu quero, aí é um amor verdadeiro, né? Uma coisa que agrada a Deus e Deus vai abençoar essa pessoa, né? Em nome de Jesus, né? Porque tem pessoas que querem fazer isso e dá mal, né? Então, aí ele continua: andando no meu santuário e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o justo certamente viverá, diz o Senhor. Está vendo? Ele está dizendo que o justo certamente viverá, diz o Senhor. Então nós temos que ser justos. Porque quando nós vivemos num mundo, não digo nem só o país, o Brasil, mas no mundo, que quando você é justo, as pessoas chamam você de trouxa. Sabe? Aquilo é um trouxa, está vendo? Não vai conseguir nada na vida. Mas não estamos fazendo isso, não é porque nós é necessário nós ser justos numa geração em queda, numa geração descorrompida, mal que estão vivendo. Porque isso é que vai fazer a diferença. Deus olha lá de cima e vê você no meio da lama, mas você não está pelado de lama, você está limpo, você está puro. Você está andando no meio de toda a carniça que tem, mas você não está sujo de carniça. Você está limpo, porque a palavra de Deus te limpou. E quem é limpo pela palavra de Deus não vai se deixar sujar nunca mais. Porque você sabe que Deus te limpou e você vai continuar firme com Ele, porque Ele é maravilhoso. Então aí continua: se alegre o filho. Aí fala que o pai tem um filho ladrão ou um filho bom. Então o filho ladrão vai dar trabalho ao pai, vai dar trabalho ao pai, vai dar problema ao pai. Que é o que mais vai ver hoje, é os coitados dos pais sofrer com os filhos ladrão. E o pai não tem culpa, porque o pai não vai mandar nenhum filho roubar, o pai não vai mandar ninguém fazer errado, mas ele se envolve com a influência de outras pessoas. Que nem ontem a gente pregou em Jeremias, Jeremias falou assim: ó Israel, não siga o exemplo das nações, porque as nações vai no box, arranca uma madeira e dessa madeira faz uma estátua de escultura, cobre de ouro e coloca uma tinta azul e purpurina e diz que aquilo é um Deus. Então, esses costumes não é para nós seguir, não é para Israel seguir. Se Israel seguir esse costume, vai se dar mal, como se deu mal.
Então, da mesma forma, o que atrapalha o ser humano de Deus é os nossos costumes. Os costumes do mundo. Porque as pessoas não conseguem ser crente e ficar olhando só para o Senhor Jesus Cristo. Ele quer olhar para um lado, olhar para o outro. E nesse momento que você olha para um lado e olha para o outro, você vai encontrar alguém que está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. E dessa forma, pode alguma coisa dessa chamar a sua atenção. E quando é chamar a sua atenção para o lado errado, para o lado que não agrada a Deus, você vai se desviar do caminho de Deus. E quando pensar que não, você está na mão do inimigo, fazendo o que o inimigo quer, e se distanciando de Deus, e botando a culpa em meio mundo de gente, sendo que a culpa é sua, a culpa é nossa, se nós não olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da obra. Nós estamos vivendo tempos, todo dia ele fala, olha para mim, quem morreu na cruz foi ele. Todo mundo pelejou, e todos falharam, né? Noé foi o primeiro que falhou porque obedeceu a mulher dele comendo a fruta proibida. Não teve sabedoria. Adão que diga. Adão comeu do fruto que era proibido. Noé foi um grande homem de Deus, fez a arca, né? Então, passando um sufoco desse. E daí por diante, todos foram obrigados a ver o Filho de Deus, Jesus, porque não falhou, que foi fiel. Por isso que ele foi um exemplo. E é um exemplo para nós não se apoiar em nada que já ficou para trás e nada que deu errado. Nós temos que se apoiar naquilo que deu certo. E o que deu certo foi Jesus de Nazaré, que comprou eu e comprou você com o sangue dele. Nós estamos pregando nessa passagem que aqui mostra que o pecado, ele causa destruição. Por isso diz que o pecado mata. O pecado gera a morte. E o pecado gerando a morte, se não der tempo de abortar, de socorrer, pedir que seja abortado antes de nascer esse pecado, você está perdido. Então, porque o pecado foi gerado. Antes dele gerar, tem que trabalhar em cima para Deus perdoar e eliminar esse pecado para que ele não gere. Porque se ele gerar e ele nascer, aí você vai morrer. Porque o pecado gera morte, né? E a morte vem e a pessoa sofre. Nós sabemos, tem que entender que todo mundo que errar na palavra de Deus vai pagar a sua consequência. Mas às vezes a pessoa errou, não foi porque ele quis errar, uma falha, todo mundo, a maioria das pessoas olha uma coisa e ele pensa, a tradução é uma coisa, e ele entende diferente daquilo que ele deveria entender. E às vezes ele deu um deslize, mas não foi porque ele quis, foi porque ele não entendeu. E a gente tem que entender que às vezes a pessoa não está negando a palavra, mas às vezes a pessoa não está entendendo a palavra. Corre muito isso. Aí a pessoa trouxe um respaldo da palavra fora do contexto, porque ele também não está entendendo a palavra, não entendeu a palavra. Isso. Tá. E por isso a gente não vai dizer, o irmão jogou a palavra. Não. Às vezes ele vai descobrir que ele errou, e ele vai pedir perdão, e vai voltar atrás, e vai se consertar, e o milagre vai ser grande em nome de Jesus Cristo. E o primeiro que sabe quem está errado é o dono da palavra, é Deus. Deus já sabe. Aí Deus vai revelar para ele vai entender, outra pessoa vai dizer a ele, e vai dizer, porque enquanto nós tiver vida, esperança está em nós. Esperança de nos converter, esperança de alcançar as coisas melhores para mim e para você. Enquanto nós temos vida, nós temos esperança. Porque todos os dias nós dormimos e ficamos pensando nas coisas de Deus. Você quer ver quando você vai dormir? Quando eu vou dormir, se eu não dormir bem vestido, eu só tenho pesadelo à noite, mas quando eu dormir vestido, eu sonho até voando, aquelas coisas maravilhosas. Você pode perguntar o que é isso? Se você dormir do jeito que não agrada a Deus, dá paz, dá um pesadelo, você fica com medo, um negócio te arrastando para lá e para cá. Acordei assustado, você acorda assustado, cabeça para baixo, voando num lugar, num buraco que não tinha fim, e você fica aquela agonia, caindo e não sabe onde vai cair, aquela agonia, você está caindo no negócio, num precipício, e você não sabe o que vai acontecer, você fica aquela atordoado, agoniado, é tipo um pesadelo. Mas quando você
ora a Deus, se prepara, é um sono maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. Você sente a presença de Deus. Então é isso que Deus quer, né? Coisa maravilhosa, né? Aí nós chegamos no 20 aqui, vamos pular para o 20 que já está na hora. No 20 aqui fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí no 21, mas o ímpio, se convertendo de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão, a justiça certamente viverá e não morrerá. Não é? O que Deus maravilhoso está dizendo agora: não importa o que você fez, você é um ímpio, se converta. Ele está dizendo que tem jeito para todo tipo de pecado. O que o homem fez, qualquer coisa que as pessoas fez, ele está dando uma oportunidade nessa palavra. Não se preocupe. Ele está dando uma oportunidade. Eu sou ímpio a vida inteira. Ele está dizendo: para de ser ímpio, porque eu te amo. Eu quero te salvar. Eu quero te buscar. Eu estou dando uma oportunidade. Aí no 21 ele fala: mas se o ímpio se converter dos seus pecados, certamente guardará todos os seus estatutos, né? Aqui nós já lemos. Aí no 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, e viverá, né? Então, aí no 23 ele fala: deseja eu de que morrereis a morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Não desejo, antes que se converta os seus caminhos e viva. Deus está dizendo: tem eu, em outras palavras, tem eu prazer na morte do ímpio. Em outras traduções está assim: tem eu prazer na morte do ímpio? Não, que o ímpio se converta e viva. Porque Deus quer converter a todos, seja quem for. O que o homem precisa é reconhecer que tem um Deus que quer perdoar os pecados dele, escrever o nome dele no livro da vida e o aceitar. Então, Glória a Deus, o homem não vai perecer e perder a salvação se quiser. Mas na hora que ele dizer: não, eu estou cansado de fazer isso, não quero fazer mais isso, eu quero me converter, claro que Deus aceita na hora. Deus está esperando tudo isso acontecer na vida do ser humano. Deus está esperando esse arrependimento no coração de todos os viventes da face da terra. Glória a Deus, é verdade. De todos, Deus está esperando. Porque o Senhor não veio buscar a sua igreja ainda. Talvez seja por isso, porque Ele está olhando, o ímpio está olhando, as pessoas, está pelejando. Por que é que diz que as pessoas que fazem o mal duram mais do que os que fazem o bem? Porque o Senhor está esperando ele se converter. Porque o Senhor sabe, se ele morrer na sua impiedade, é prejuízo para o reino de Deus. Se a pessoa morrer no caminho errado, é prejuízo para o reino de Deus. Então Deus não quer que ninguém morra. Deus quer converter as pessoas. Deus peleja até as últimas consequências, até os últimos minutos, até os últimos segundos. Deus dá uma chance para o homem se converter. Ele só permite que morra se não tiver mais jeito mesmo, mas ele peleja até o fim, para que dê a vida, para que dê a salvação àquelas pessoas que estão fazendo mal, que estão fazendo as coisas erradas, que estão fazendo. Você diz: o irmão, aquele cara matou 20 pessoas. E tem gente para ele, tem, se ele se converter de todo o coração, Deus converte ele, Deus leva ele para o reino de Deus. Porque não foi assim. Primeiro a entrar no reino de Deus, no céu, foi um ladrão da pior espécie. O ladrão que estava do lado de Deus disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. O Senhor disse: hoje mesmo tu estás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estás comigo no céu. Ambos estavam entrando, ia morrer ambos. Então, disse: hoje mesmo tu estás comigo lá. Então, o que precisa é o homem se arrepender, a pessoa se arrepender, porque o diabo fala: você não tem mais jeito. Mas para o diabo ninguém tem jeito. Para o diabo nenhum de nós tinha jeito, ninguém tem jeito. Para o diabo nada tem jeito, mas para o Senhor tudo tem jeito. É só abrir o coração e se humilhar que tudo vai dar certo. O Senhor está esperando que o homem reconheça isso, que as pessoas reconheçam isso, que Deus quer fazer muito milagre no nosso meio. Muitas vezes você pode ter feito alguma coisa e está com a mente pesada, coração triste, angustiado por dentro, porque você fez uma coisa que não fez, só você e Deus sabe, e você fica com aquela maquinação na sua mente. Sai pedir perdão: Deus, me perdoe, porque para que pecado maior que fez Davi? Analise o tamanho da coisa que Davi fez. Davi fez uma coisa muito difícil, e Deus perdoou ele, porque ele pediu de todo o coração.
Porque não adianta você pedir perdão a Deus, mas não pedir de todo o coração. Tem que pedir de coração puro para que Ele perdoe. Porque se pedir só da boca para fora, não vai ser perdoado e não vai ter o respaldo de Deus na sua vida. Mas se você pede de todo o seu coração, com toda a sua força, Ele vai te honrar e vai jogar, aqui como Ele está falando. E eu jogarei, ele fala assim, de todas as tuas transgressões que cometeste, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou e viverá. Né? Ou seja, quando você pede perdão ao Senhor, você arrepende de todo o coração, Ele não vai lembrar nunca daquilo que você fez. Ele não vai lembrar mais daquilo. Porque hoje nós vem a grande hipocrisia no mundo, hoje. A pessoa diz, eu te perdoe, só que eu não quero ver a sua cara. Eu perdoei, mas não quero te ver. Então que perdão é esse? O perdão de Jesus é aquele perdão que Ele te perdoa e te chama a perder cada vez mais. Meu filho, agora que eu te amo mais ainda, vou te ajudar mais ainda, porque você estava perdido, mas você se achou quando você me pediu perdão, quando você veio até a mim, né? O filho pródigo, né? O filho pródigo foi assim, ele disse, você estava perdido e encontrou de novo. Então é isso que o Senhor quer. Não importa o tamanho do Senhor, importa é o teu coração voltado para quem pode perdoar. Jesus, que é o perdoador, e Ele perdoa de verdade. Porque Ele deu uma palavra a Pedro e falou, mas Senhor, quando eu tenho que perdoar meu irmão 70 vezes 7, não digo 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Então faça a conta quantas vezes tem que perdoar o seu irmão durante o dia. Por essa quantidade de perdão do pecado, ninguém vai perder a salvação. Mas vai perder a salvação porque as pessoas não pedem perdão de verdade, pedem de brincadeira, pedem só da boca para fora. Mas se pedir de verdade, ninguém vai perder a salvação. E ninguém vai perder a salvação por falta de pedir perdão, mas vai perder a salvação por falta, por ignorância e orgulho no coração, que tem pessoas que não querem pedir perdão a ninguém, porque achando que é melhor. Não, ele que vai pedir, se ele quiser pedir, eu não errei, quem errou foi ele, e fica nesse negócio e vai perder a salvação por causa disso. Mas o bem-aventurado é aquele que reconhece que tem que pedir perdão, mesmo que não esteja certo. A melhor coisa é você, tanto certo, ainda pedir, Senhor, chega lá e pede que o Senhor vai recompensar e vai ser melhor. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite pela sua palavra, Pai. E pedimos que nos cuide de nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Deus fiel, Deus poderoso, nós precisamos da tua ajuda. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar, nos ajuda a fazer o melhor para a tua casa, Pai. Nos ajuda cada um de nós que aqui estamos. Ajuda o filho, ajuda o pai, ajuda as crianças, ajuda todos os pais, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Derrama sobre nós a tua unção, a tua presença, a tua graça, através do seu Santo Espírito, Pai Todo-Poderoso Deus. É o que nós te pedimos aqui agora e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.